vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Essa matéria, esse conteúdo é referente ao módulo 11, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre um nível de análise sintática que vocês sabem, vocês já viram em outras séries, mas nós vamos retomar porque é muito importante que nós saibamos reconhecer essa estrutura básica de análise sintática de uma oração para nós podermos fazer outras análises em cima disso, como por exemplo, nós estudamos as orações subordinadas. Nós precisamos saber o que é um sujeito para saber se aquilo ali se trata de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, em que o sujeito não vem na oração principal, e sim a minha oração subordinada age como sujeito, certo? Então, assim, eu preciso saber o que é sujeito e o que é predicado para que outras análises sintáticas sejam feitas posteriormente, tá? Então, aqui nós vamos retomar o que é sujeito e predicado. Se durante todo o estudo de orações subordinadas vocês ficaram com dúvidas sobre o que é sujeito, porque nós falamos muito sobre sujeito e sobre verbo também. Nós falamos sobre verbo e a necessidade de um complemento verbal, por exemplo, e aí isso entra também no estudo do predicado. Então, se vocês tiveram dúvidas até então, agora é o momento de sanar as dúvidas sobre essas funções sintáticas dentro da oração, beleza? Então, vamos começar pelo sujeito. Nós sabemos que o sujeito pratica a ação ou que está sendo caracterizado na oração, etc. Bem, nós temos como classificação, nós temos o sujeito simples. Bem, se vocês quiserem acompanhar pela apostila, vocês podem abrir lá na página 57. Nós começamos no sujeito simples. O que é o sujeito simples? Bem, o sujeito simples é aquele que pratica a ação do verbo ou que está sendo caracterizado por um verbo. Enfim, ele está ali antes do verbo, simbolicamente, tá, gente? Como aquele que pratica a ação do verbo ou aquele que está sendo caracterizado através do verbo de ligação, mas ele não precisa vir antes do verbo, tá? Ele pode vir, tá, depois. Então, assim, é aquele que tem como núcleo somente um substantivo. O menino estava jogando bola. O menino jogou bola, tá? Aqui eu tenho um núcleo, que é menino, certo? Agora, se eu falo, o menino e a menina estavam jogando bola, eu tenho o quê? Um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos. Duas pessoas fizeram a ação de jogar bola, que é o menino e a menina, certo? João Pedro e Milena jogaram Uno ontem à noite. Quem fez a ação de jogar Uno? João Pedro e Milena. Eles jogaram Uno ontem à noite. Então, eu tenho dois núcleos. Eu tenho João Pedro e eu tenho Milena, certo? Eu tenho dois substantivos como núcleo. Então, eu tenho sujeito composto. É importante ressaltar que todos esses sujeitos, tanto simples quanto compostos, são sujeitos que estão explícitos, tá? Eu não falo explícito no sentido de tem o nome da pessoa lá, tem o nome de quem ou do objeto, né? Ou, enfim, ou do animal, aquele que está sendo explicitado ali. Ele não precisa ser nomes, não quer dizer nomes, mas quer dizer que eu consigo reconhecer quem fez a ação, tá bom? Ou de quem que eu estou tratando, beleza? Diferente, por exemplo, do meu sujeito desinencial. O sujeito desinencial, ele é um sujeito que também é chamado de elíptico ou de oculto, sujeito oculto. Por quê? Porque ele não está vindo explícito ali quem é que fez a ação ou de quem que eu estou falando, certo? Mas, porém, ali o verbo vem em primeira pessoa, porque eu entendo que quem fez a ação ou primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, porque mesmo sem saber, sem estar explícito na oração, quem é autor daquela ação verbal ou de quem se está falando, eu sei que é eu ou nós,
certo? Então, eu consigo identificar ali dentro da oração, mesmo não estando explícito. Por exemplo, olha aqui, uma oração que tem um sujeito oculto. É possível que nem saibamos com a rapidez necessária qual conteúdo é falso. Quando eu tenho o verbo saibamos, eu sei que saibamos quem sabe? Nós. Quem não sabe? Quem é possível que não saibamos? Nós, certo? Então, aqui, se eu tenho o verbo e na primeira pessoa que indica primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, mas não está explícito ali, está oculto, eu tenho um sujeito oculto, ou pode ser chamado de elíptico ou desinencial. Qualquer um desses é válido, tá? Qualquer um desses três nomes. Depois, né? Então, aqui eu tenho o meu sujeito desinencial. Ou eu posso ter um caso de sujeito indeterminado. Aqui na apostila de vocês está trazendo primeiro sujeito inexistente, mas eu vou tratar dele por último. Lá na página 60 é onde está o sujeito indeterminado. Por quê que aqui eu já vou tratar de sujeito indeterminado antes do inexistente? Porque se no desinencial eu tenho um sujeito que não aparece na oração, mas eu tenho noção de quem é que fez ali a ação ou de quem se está falando, que é eu ou nós, porque está na primeira pessoa do singular ou do plural, aqui no sujeito indeterminado eu não tenho noção de quem foi que fez aquela ação, porque o verbo está na terceira pessoa. Além de não aparecer quem é, o verbo está na terceira pessoa, seja do singular ou do plural. Um exemplo aqui para vocês. Tiago mostrou para Arthur a foto de um pudim de leite com os dizeres: se disserem no WhatsApp, então é verdade. Se disseram no WhatsApp, então é verdade. O pudim desinformado. Arthur sorriu. Olha só esse trecho aqui. Se disseram no WhatsApp, então é verdade. Disseram o verbo dizer, que está flexionado na terceira pessoa do plural, certo? No passado. Disseram. Quem disse? Eles ou elas disseram, eu não tenho noção de quem é, porque está menos palpável para mim do que o sujeito oculto. Então, quando o verbo ali ele está na terceira pessoa, então eu tenho um caso de sujeito indeterminado e não de sujeito oculto, tá bom? Aí eu vou lá para o meu sujeito inexistente. É diferente do sujeito inexistente. Por quê? Porque o sujeito inexistente, gente, traz verbos que não são praticados por ninguém. Certo? Esses verbos podem ser verbos que trazem fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu em Goiânia ontem. Ninguém faz a ação de chover. Então, aqui eu tenho um sujeito inexistente, porque não tem ninguém que pratique essa ação de chover, certo? Ou verbos impessoais, por exemplo. Olha aqui. Ali na página 58 tem uns trechinhos para vocês. O sujeito inexistente está sendo tratado aqui nessa página. Olha aqui nesse trecho aqui, ó. Leia o trecho, o seguinte fragmento de outro podcast, cujo tema é fake news. A Sandra Nemberg fala, é bem nessa fala que eu quero que vocês prestem atenção. Tem notícias falsas que são obviamente falsas. Agora, tem aquelas que a gente fica na dúvida, né? Especificamente nessa frase aqui, ó. Tem notícias falsas que são obviamente falsas. O verbo tem, ele é um verbo que vem no sentido de existir. E não tem ninguém que pratique a ação de existir. O verbo aqui, numa norma padrão, que deveria ser utilizado, é o verbo haver, certo? Como aqui traz uma fala, né? Nós utilizamos normalmente tem no lugar de haver na nossa fala, porque ela é mais informal do que a escrita, lógico. Só que, mesmo assim, o verbo haver, nesse sentido de existir, ele é um verbo impessoal, ou seja, é um verbo que indica uma oração sem sujeito, porque ele não traz, ninguém pratica a ação de existir, certo? Então, aqui no caso de verbos com fenômenos da natureza, que trazem fenômenos da natureza, ou verbos impessoais, são verbos que indicam sujeito inexistente, beleza? Então, aqui no caso, lembrando que o verbo haver, nesse sentido de existir, não aceita flexão dele mesmo na terceira pessoa do plural, beleza? Só aceita no singular, beleza? Então tá,
falamos sobre sujeito e agora nós vamos falar sobre predicado. Gente, eu vou dividir os vídeos porque o predicado também eu preciso de um tempinho para falar sobre eles. E aí vamos fechar aqui sobre os sujeitos e aí vocês assistam outro vídeo sobre predicado que também é super necessário para entender as funções sintáticas de forma mais aprofundada, beleza? Então, até o próximo vídeo.